Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, pessoal. Mais uma vez, mais uma nossa segunda aula, de História Geral. Eu, professor Euclides, com você, juntos no Enem. Uma iniciativa aí da Secretaria Estadual de Educação e Cultura. Então vamos para a segunda aula de História Geral. Na primeira aula nós tratamos a questão política, Nós fomos desde o Estado teocrático até o Estado democrático, Até a questão da democracia. Na verdade, nós somos até o Estado absolutista, Na última aula. E nessa aula de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, um assunto que inclusive é muito recorrente nas provas do Enem, que é assunto sobre economia, a história econômica, a história da evolução da economia, no caso, ligado aí às primeiras civilizações até o surgimento do capitalismo, tá certo? Então, o tema da aula de hoje, História Geral, os diferentes modelos de produção, da antiguidade ao surgimento do capitalismo. Nessa aula nós vamos falar muito sobre um termo bastante utilizado chamado de modo de produção. O que é um modo de produção? Você sabe o que é o modo de produção? Então, se você não sabe, você vai saber daqui a pouco. Pega o caderno, anote, tá certo? Preste atenção nessa aula que nós teremos aqui muitas dicas, para o Enem, muitas informações extremamente importantes. Então, muita atenção. Valeu? Vamos lá. O objetivo dessa aula, gente, de hoje, o objetivo dessa aula tem como objetivo levar o aluno a compreender as diferentes formas de organização da produção. Escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e suas diferentes experiências, desenvolvendo as habilidades e competências para o Enem. Então, tudo que a gente fizer aqui, o objetivo é desenvolver habilidades e competências para o Enem, ok? Bom, então, em primeiro lugar, como eu disse a vocês, nós vamos falar um pouco sobre a evolução econômica, sobre a história econômica da humanidade, E, claro, não tem como a gente não tratar isso se a gente não for lá para os primórdios, lá para a antiguidade, tá certo? E na antiguidade, nós vamos falar de um modo de produção importantíssimo, chamado de modo de produção asiático, tá certo? Bom, primeiro ponto, eu gostaria de lembrar a vocês o que é o modo de produção. Essa é a nossa primeira pergunta de hoje. O que é um modo de produção? Modo de produção, pessoal, está aqui uma definição, é a forma de organização socioeconômica, olha aqui no slide, associada a uma determinada etapa de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de produção. Gente, o termo modo de produção foi usado pela primeira vez por um pensador, por um estudioso chamado Karl Marx. Isso é um termo marxista, tá? É uma visão marxista da economia, quando você falar de modo de produção, porque ele analisa exatamente as relações, os embates entre as forças produtivas e a relação de produção. Na verdade, na visão de Marx, a economia é o que determina a história das civilizações, A partir da economia que você vai determinar as relações sociais, as questões políticas, é a partir da economia. Na visão de Marx, a humanidade, ela vive numa eterna tensão, entre as forças produtivas, entre as forças de produção e aqueles que os donos dos meios de produção e aqueles que estão no topo da pirâmide. Ou seja, vai ser sempre uma relação entre aquele que explora e aquele que é explorado, certo? Então ele desenvolve esse termo chamado de modo de produção que, trocando em miúdo, facilitando o termo, na verdade o modo de produção é a forma, é a maneira de como uma nação, de como uma civilização produz suas riquezas, gera suas riquezas, A partir desse ponto, é importante você entender esse conceito, que a gente vai falar muito,
né? Vamos falar do modo de produção asiático, vamos falar do modo de produção escravista, vamos falar do modo de produção feudal, até chegarmos ao modo de produção capitalista. Então essa aula de hoje, nós vamos transitar nesse campo, né? Nesse campo que a gente vai falar das forças de trabalho, das relações de trabalho aí ao longo da história, tá certo? Então, explicado o que significa o modo de produção, nós continuaremos agora falando um pouquinho sobre o modo de produção asiático. Então, o que é o modo de produção asiático? Olha a definição aqui no slide. Modo de produção asiático, modelo econômico utilizado pelas civilizações do Oriente Médio, em que a agricultura era a principal fonte de riqueza, tá? Nesse modelo, a terra e o excedente de produção pertence ao Estado e os camponeses são submetidos ao trabalho compulsório. Então vamos lá. Em que lugares, né? Que regiões esse modelo, essa forma, esse modo de produção ele predominou? Normalmente no Oriente Médio, né? No Antigo Oriente, ali na Egito, Mesopotâmia, na Índia, na China, esse modelo, esse modo de produção predominou, tá certo? Eu coloco até uma imagem aqui de um camponês, né, egípcio aí, uma imagem egípcia, né, dos camponeses trabalhando na terra, né, puxando ali um boi, provavelmente arando a terra, e uma pessoa indo atrás lá e jogando ali as sementes, né? Agora, vejam só, primeiro ponto que a gente tem que lembrar a vocês, modo de produção asiático, baseado numa economia agrária, da agricultura, tá? E aí, novamente, eu quero lembrar a questão do Egito. Lembre-se, imagine o Egito, o rio Nilo era o principal recurso, tá, natural que tem ali naquela região. O rio Nilo era aproveitado. O rio Nilo ele tinha um fenômeno natural. Na verdade, hoje não é mais assim, porque foi alterado, né, pelo homem, né, construindo desvios, canais, barragens e etc. Mas o rio Nilo, na sua forma natural, na sua origem, ele tinha um regime de cheias e de secas. Como assim? A cada ano, todos os anos, durante 3 meses, o rio recebia o degelo das montanhas da Etiópia. Esse degelo vinha trazendo não só muita água, mas também muitos recursos naturais, muito humus, né, muito fertilizante natural, que acabava o rio transbordando, e as margens do rio era transbordada por essas águas, e quando depois de 3 meses o rio voltava ao leito normal, essas margens estavam todas fertilizadas por um fertilizante natural, orgânico, rico, não é, em matéria orgânica, que os egípcios passaram a aproveitar e plantar as margens do Nilo. Então, durante 9 meses, você plantava, colhia, mas quando chegava a inundação, não tinha mais como plantar, tinha que esperar passar os 3 meses para que o leito voltasse ao normal, e aí começava tudo de novo. Gente, isso era um trabalho imenso. Mas olha só, é importante lembrar que essas cheias acabavam sendo uma bênção, né, para o povo do Egito, porque renovava a terra todo o tempo. Fertilizava a terra pelo menos uma vez por ano. E aí o que fazia o Estado? O Estado, dentro do modo de produção asiático, arregimentava os camponeses que trabalhavam compulsoriamente, ou seja, de maneira obrigada, no sistema de servidão coletiva, com o objetivo de pagar impostos. Agora, a terra pertencia a quem? A terra pertencia ao Estado, aos nobres, ao faraó, aos sumos sacerdotes religiosos. O povo não tinha o direito à terra. E também o excedente de produção era apropriado pelo Estado. O que é o excedente de produção? O excedente de produção é aquilo que sobra, né? Você alimenta as pessoas, você tira o necessário para alimentar as pessoas, e o que sobra é o que a gente chama de excedente. E esse excedente era apropriado pelo Estado
que vendia, que armazenava, que trocava por outras riquezas, e foi esse excedente, né, que fazia com que o Egito tornou-se um estado muito rico com esse excedente. Claro, você tinha um excedente ali de produção, fruto do trabalho exaustivo dos camponeses. Então, eu me aproprio desse excedente e vou trocar por ouro, né, por pedras preciosas, por dinheiro e etc. Não é à toa que o Estado egípcio foi um Estado riquíssimo. Não é? Um exemplo é quando a gente demonstra aquelas construções das pirâmides. Né? Aquelas pirâmides, elas não foram nada barato de se construir, né? Foi construções muito onerosas. Somente um Estado muito rico teria condições realmente de manter um status daquele. Então, o modo de produção asiático, lembrando, Oriente, né, na região ali, as margens do Mediterrâneo, Egito, Mesopotâmia, aí pode ser lá na China, Índia, adotou o modo de produção asiático. Então, qual é o papel do Estado? Principal atividade econômica? Agricultura. Tá? Qual é o papel do Estado? O Estado é o dono da terra, do excedente de produção, controla os camponeses que trabalham de maneira compulsória, com o objetivo de pagar seus impostos. Então, isso é o modo de produção asiático. Olha a relação. E perceba que a relação, ela vai ser sempre uma relação de exploração. De quem? Do trabalhador, do camponês. Tá certo? É no modo de produção asiático. Aí, professor, mas o modo de produção asiático se manteve durante muito tempo? Sim, mas no Oriente, mas em outras partes do mundo surgiram outros modos de produção. E agora nós vamos para o modo de produção escravista, aonde? Lá na Grécia e Roma antiga. Saímos do modelo, né, de produção no Oriente, agora nós estamos indo para o modelo de produção lá na antiguidade clássica, nas civilizações chamadas civilizações clássicas. E essas civilizações que a gente vamos falar um pouquinho agora é a civilização grega e romana. Civilização grega e romana adotaram o modo de produção asiático? Não. Adotaram o modo de produção escravista. Vamos ver o conceito disso? Modo de produção escravista, modelo de produção que predominou nas sociedades clássicas da antiguidade. Baseado em quê, gente? Baseado na mão de obra escravizada. Já está dizendo, modo de produção escravista, modelo, o tipo de trabalhador adotou a mão de obra escravizada. Tá certo? E aí, professor, de onde é que os gregos e romanos adquiriam seus escravos? Eles adquiriam exatamente, você se tornava, para se tornar escravo na Grécia e Roma, ocorriam de duas formas. Ou prisioneiros de guerras, por isso que quando aconteciam as guerras, quando Roma se expandia pelo Mediterrâneo, e ele saía conquistando tudo, mais escravos, né? Consolidava-se o modo de produção escravista. Porque os prisioneiros de guerra, né, os capturados na guerra, acabavam se tornando escravos. E outra forma também de se tornar escravos nessas civilizações era por dívidas. Espera aí, professor, então quer dizer, olha só, quer dizer que, olha para o slide aqui, quer dizer que não era por uma questão étnica, não. E aí eu quero chamar a sua atenção, pessoal. Quando a gente fala de escravismo, quando a gente fala de escravos, a gente lembra de quê? A gente lembra da escravidão que aconteceu no Brasil. Aquela escravidão do século XVI, do século XVII, que africanos vinham para cá e aqui tornavam-se escravizados para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, para trabalhar na mineração, para trabalhar de domésticos, né? Escravos domésticos. Então, qual é a diferença entre o escravismo
da antiguidade, lá na Grécia e Roma, para o escravismo daqui no Brasil, da Idade Moderna, né? Qual a diferença? Então, a primeira diferença é que aqui era baseado na questão étnica. Então, a condição sine qua non para ser escravizado aqui nessa época, né, no século XVI, na Idade Moderna, que a gente chama de escravidão moderna, a condição sine qua non era ser negro, né, era ser africano. E aí, pessoal, preste atenção, quando a gente fala que também, outra diferença, a escravidão aqui, ela girava em torno de um lucro muito grande, tá? Essas pessoas eram capturadas na África, na costa africana, trazida para o Brasil e aqui vendida a um lucro muito grande, a um lucro muito alto. Então, a escravidão aqui no Brasil também era um elemento de lucro bastante importante, se bem que também na Grécia Antiga a venda de escravos era bastante lucrativa, a venda de pessoas escravizadas eram bastante lucrativas. Então, para ser escravo aqui naquela época, eram normalmente descendentes de africanos, negros, né? Questão do racismo, daí que já era o racismo, uma série de outros problemas, né? Questão étnica. E aqui, era necessário ser negro? Não. Qualquer um que ficasse na condição de prisioneiro de guerra ou endividado poderia se tornar um escravo, tá? Então eu coloquei ali, a questão étnica não importava para a condição de escravizado. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que eu fosse um homem grego, né, da época, e de repente eu ficasse endividado. Eu não conseguisse pagar a minha dívida ao meu credor. O meu credor poderia, por lei, me escravizar. Eu passaria a ser escravo daquele indivíduo como forma de pagamento da minha dívida. Ao longo do tempo, tanto na Grécia como em Roma, a escravidão por dívida ela foi sendo deixada, ela foi sendo abandonada, né, foi sendo proibida. Mas isso com o tempo, né, depois que fizeram algumas reformas e, claro, passaram a ter uma fonte de adquirir mão de obra escravizada a partir das guerras. E lembre-se, gente, na antiguidade, né, no modo de produção escravista, na Roma e na Grécia, a escravidão, a pessoa escravizada, ele trabalhava em todos, eu acho que eu coloquei aqui, ele trabalhava em todos os setores. O cara trabalhava desde o setor agrícola, não é? Você ia encontrar o indivíduo escravizado desde o setor agrícola, passando pela construção civil, trabalho pesado, tá? Até ensinando as crianças. Tinha escravos domésticos e também escravos para ensinar as crianças. E sabe como era o nome desses escravos? Na Grécia era chamado de pedagogos, tá? Aquele que guia a criança. Daí é que vem a palavra pedagogia, né? Para quem trabalha com o ensino. Então, só para você ter uma ideia, na Roma, por exemplo, você tinha escravos, pessoas escravizadas que divertiam as pessoas. Como na Grécia também, mas em Roma era muito comum que as lutas de gladiadores no Coliseu. Então, a maioria daqueles que iam ali, né, naquelas arenas, né, para divertir, né, o que seriam as lutas do Coliseu hoje? Seria o UFC de hoje, né, que as pessoas assistem, tirando a questão da morte, né, na arena era muito comum o lutador, né, terminar em morte, alguma luta ou outra, né, o oponente derrotado ser executado em plena arena. No UFC não, né? Mas esse desejo, né, de lutas, de ver a violência, né, de se divertir, né, com pancadaria, né, um dando pancada no outro, derramando sangue, aquela coisa toda, isso é antigo. Isso é muito antigo. Os romanos já se divertiam assim. E mais, quem ia para lá, para a arena? Normalmente, os gladiadores eram pessoas escravizadas.
que alguns, inclusive, né, quando os gladiadores eram tratados como, muitos eram tratados como popstar, né, como estrelas, seriam hoje as estrelas do futebol, né, a própria estrela do UFC mesmo, alguns que conquistavam grandes lutas poderiam receber do próprio imperador o gládio de madeira. O gládio é a espada, né, romana, que esse gládio, né, também chamado de rúdius, que ele recebia o rúdius e ele teria a sua liberdade. Ou seja, o cara ele era tão bom na luta que ele acabava tendo a sua liberdade, mas isso era muito raro, tá? Então, voltando para cá, então a escravidão na Grécia e na Roma Antiga não está associada à questão étnica. Lembre-se disso. Mas, professor, e a condição do escravo, do escravizado? Porque se a gente lembrar a escravidão aqui na Idade Moderna, né, na época aqui no Brasil, por exemplo, o que era? Como era visto um ser escravizado? Ele era visto como uma peça, ele era visto como apenas quase que como um animal, não é? É importante lembrar isso. Então, às vezes a gente fala algumas coisas que as pessoas ficam assustadas, mas era assim que acontecia. Quando as pessoas escravizadas eram vendidas no mercado de escravos no Rio de Janeiro, em Recife ou em Salvador, quando eles chegavam aqui nos chamados navios tumbeiros, eles chegavam muito magros, eles chegavam muito, alguns doentes. Então eles ficavam por 40 dias recuperando peso, se alimentando e se curando de suas doenças. Ele não era vendido logo não, porque senão perdia valor. Quem ia comprar um ser humano, né, uma peça de trabalho que estava doente ou magra, né, desnutrida? Então ele era alimentado, passava 40 dias, daí que vem o termo quarentena, né, que a gente está muito comum, né, agora nesse período de pandemia. Então a quarentena era isso, era passar 40 dias para se recuperar. Quando recuperava o peso, eles tomavam banho, eram limpos, passavam banhas de porco no corpo, né, para dar o brilho, né? É como se, eu fico imaginando isso, como a gente vai vender um objeto nosso, né? Então, você quer vender um carro, o que é que você faz? Você vai lá dar um brilho e tal para poder chamar a atenção do comprador. Era a mesma coisa. E sabe como esses indivíduos eram vendidos? Eles eram valorizados pelos dentes. Então, era como se o indivíduo estivesse comprando um animal para a fazenda. Era assim que esses seres humanos eram tratados na época da escravidão. E na Grécia Antiga era diferente? Não, era do mesmo jeito. Olha o que Aristóteles fala do escravo. Olha aqui para o slide, tá certo? Então ele diz assim, olha a visão de Aristóteles. Aristóteles, esse indivíduo, né, a imagem dele está aí, um filósofo grego, né, famosíssimo. Na sua obra Política, ele diz assim: a utilidade do escravo é semelhante à do animal. Ambos prestam serviços corporais para atender necessidades da vida. A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre de forma diferente. O escravo tem corpo forte, adaptado naturalmente ao trabalho servil. Já o homem livre tem o corpo ereto, inadequado ao trabalho braçal, porém apto à vida do cidadão. Gente, olha só esse texto. Agora é importante você lembrar que Aristóteles, ele é fruto do seu tempo, ele escreve na sua época, aí 500 anos antes de Cristo. Mas olha a análise que ele faz do indivíduo, né, do escravizado e do indivíduo livre. Primeiro, ele diz que o ser escravizado, o escravo, ele trabalha, ele tem um corpo já dotado pela própria natureza. É como se as pessoas nascessem escravas. Não existe isso. Se fosse hoje, com certeza, Aristóteles seria, passava por acusação de crime, de racismo e etc. Então o cara está dizendo isso.
É natural. O escravo é adaptado. Ele coloca aqui, tem uma parte ali, ó. Ele é adaptado naturalmente. Eu já vi muito isso. Eu já vi as pessoas dizerem que aqui no Brasil se optou mais pela escravidão negra africana do que pela escravidão indígena, porque dizia que o africano era mais adaptado ao trabalho escravo. E os índios eram preguiçosos. Eu já escutei isso. Quando eu era... já escutei isso quando eu era adolescente em sala de aula. Absurdo isso. Dois absurdos, né? Vários absurdos numa frase só. Índios preguiçosos. Quem foi que disse que os índios eram preguiçosos? Os índios, essa ideia de índio ser preguiçoso, isso era a visão dos jesuítas. Que muitos índios não se adaptavam ao trabalho sistemático, porque a cultura do índio é completamente diferente da nossa, certo? O indígena, ele trabalha para quê? Ele trabalha para se sustentar. Então ele caça, se ele caça uma caça para 3, 4 dias, ele não se preocupa dos próprios 3, 4 dias e caçar de novo, não. Ele vai pescar, ele vai tomar banho de rio, ele tem um modo de vida que não é um modo de vida capitalista, cumulativo. Muitas vezes nós trabalhamos para acumular, né? A gente trabalha demais, aquela coisa, por quê? Porque a gente acha que precisa necessitar. O índio não. Para quê? Eu não tenho uma comida, não tenho o necessário? Por que eu tenho que matar de trabalhar? Aí vem o jesuíta, coloca esse índio que tem essa mentalidade numa roça, numa lavoura, para o cara trabalhar todo dia. Eu vou trabalhar todo dia? Quero não. Aí ele fugia. Aí veio aquela ideia, não, os índios são preguiçosos. E o africano, por isso que teremos que investir no trabalho africano, porque os africanos são adaptados, né? Seu corpo, a sua pele adaptada ao sol. Olha que loucura. Quem se adapta, gente? Quem é o que se adapta a trabalho forçado? Ninguém. Isso é extremamente preconceituoso, uma visão completamente equivocada, né? Sobre a questão do escravismo aqui no Brasil. Na verdade, optou-se pela mão de obra escravizada africana por um elemento de lucro, né? Porque o escravizado africano dava muito lucro, muito dinheiro a quem vendia, a quem negociava com esses seres humanos. Tá certo? Então essa visão de Aristóteles é a visão que mais ou menos se tinha aqui, né? Que o trabalhador escravo é adaptado naturalmente ao trabalho servil, ao trabalho pesado, mas já o homem livre não. Qual a diferença do homem livre para o escravizado? Qual era a diferença? A sua condição social, somente essa. Mas os dois, mesma coisa. Os dois eram seres humanos, tá certo? E aí, então vimos até agora 2 tipos de modelo de produção. Modo de produção asiático, modo de produção escravista. Modo de produção escravista, utilizado aonde? Antiguidade clássica, Grécia e Roma. Qual a base do modo de produção escravista? Já está dizendo. A mão de obra escravizada. Como é que eles adquiriam escravos? Prisioneiros de guerra ou por dívidas. Tinha alguma coisa com étnica, com a pele, com raça? Não! Bastava você ser prisioneiro de guerra. Podia ser branco, louro, o que fosse. Se fosse prisioneiro de guerra, você poderia se tornar um escravo. Tá bom? Então vamos para o slide aqui, vamos ver como é que isso pode ser cobrado no Enem, esse tipo de questão. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto ele é recorrente nas questões, tá? Então olha só, o mesmo texto que eu acabei de ler, mas eu vou ter que ler porque a gente vai ter que ver a questão, né? A natureza faz o corpo do escravo e do homem livre diferentes. O escravo tem corpo forte, adaptado para a atividade servil. O homem livre tem corpo ereto, inadequado para os trabalhos, porém apto para a vida do cidadão. Na cidade bem constituída, os cidadãos devem viver executando trabalhos braçais, artesãos ou fazendo negócios comerciantes. Certo? Estes tipos de vida são ignóbeis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidadania. Isso porque o ócio
é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. Quando ele defende a questão do ócio, né? Essa ideologia foi produzida na ONU, texto de Aristóteles, no período homérico, e manifesta o pensamento burguês em relação a todas as classes sociais. B, no Império Romano, e apresenta resquícios das discriminações étnicas vigentes nos Estados Unidos da América. C, na Antiga Grécia, reflete o preconceito em relação às atividades manuais, também presente ao longo da história da sociedade brasileira. Eu preciso ler mais alguma questão, turma? Claro que não. Olha aí, ó. Letra C. Esse tipo de ideologia surgiu na Antiga Grécia e reflete o preconceito em relação às atividades manuais, também presentes ao longo da história da sociedade brasileira. Sabe por quê, gente? Porque o trabalho manual na sociedade brasileira, ela a princípio era feita por quem? Era exercido por quem? Quem fazia o trabalho pesado? De construção, de lavoura, o trabalho suado pelo escravizado, pelo africano escravizado. Então, ao longo da história até hoje, o trabalho manual pesado sofre preconceito, não é? As pessoas geralmente têm uma determinada classe que é excluída, que acaba indo para esses trabalhos, tido como trabalhos manuais, pesados, etc. Então, o que aconteceu na Grécia se repetiu também na sociedade brasileira em termos de preconceito aos trabalhos manuais. Questão Enem, questão também muito tranquila, muito simples, basta só você prestar atenção. Vamos para a próxima questão. Essa questão é muito interessante, tá? Ela diz assim: os instrumentos de vários tipos, aliás, os instrumentos são de vários tipos, alguns são vivos, outros inanimados. O capitão de um navio usa um leme sem vida, mas o homem vivo como observador, pois o trabalhador num ofício é, do ponto de vista do ofício, um de seus instrumentos. Assim, qualquer parte da propriedade pode ser considerado um instrumento destinado a tornar o homem capaz de viver. A sua propriedade é a reunião desse tipo de instrumento, incluindo os escravos. E um escravo, sendo uma criatura viva, como qualquer outro servo, é uma ferramenta equivalente às outras. Ele é em si uma ferramenta para manejar ferramentas. Percebe aí o texto? Esse é um texto de Aristóteles, dizendo que o escravizado era meramente uma ferramenta, certo? Que era uma ferramenta, né, animada, um ser animado, né? A escravidão era comum na Grécia Antiga. Em Atenas, Corinto e Mileto, quase toda a vida econômica dependia do trabalho escravo. Era frequente encontrar o escravo trabalhando na agricultura, nas oficinas de artesanato, em serviço doméstico e nas minas. O modo como os gregos encaravam a escravidão ficou registrado em textos de filósofos da época, como o de Aristóteles, ao qual podemos depreender que o escravo era visto como um. Eu vou ler aqui as alternativas. O ser humano, mesmo que para viver tivesse que dar em troca a sua liberdade. B, o instrumento de trabalho vive em a propriedade do Senhor. Letra B. O texto é muito claro, tá? Visto como uma propriedade, um ser, quase que um instrumento, né? Agora, olha uma questão sobre Roma. Durante a República Romana, a escravidão aumentou consideravelmente sua importância na sociedade e na economia, contribuindo para a crescente dependência da República Romana em relação à mão de obra escrava. A dependência da mão de obra escrava na República Romana devia-se à expansão das grandes propriedades e ao aniquilamento de pequeno proprietário rural, às guerras de conquistas empreendidas por Roma, as quais contribuíram decisivamente para o domínio dessa relação de trabalho. Letra B, pessoal. Olha só, à medida que Roma se expandia, como disse a vocês, trazia ainda mais prisioneiros de guerra, certo? Uma questão interessante, né? Essa próxima, você tem uma luta de gladiadores. A imagem acima nos remete à luta entre gladiadores, um jogo importante na composição da política do pão e circo. Aquela política de dar diversão e alimenta o povo para manter a massa sob manobra. Instituída no Império Romano. Na arena, escravos se enfrentavam até a morte, para o deleite dos espectadores. Nesse contexto, a violência se transforma em espetáculo público, no qual se observa
a capacidade de articulação dos gladiadores para revoltas contra a ordem estabelecida, cuja principal representação pública era a luta dos gladiadores, nada a ver, né? O vínculo entre a morte de um gladiador na arena e a ascensão dos mártires cristãos ao panteão romano como ato de regeneração social, também não. O sentimento de remissão dos gladiadores pela culpa dos mortos causadas em suas lutas nos espaços públicos e privados. D. A inserção dos escravos das esferas públicas após a conquista, vitórias consecutivas nas arenas. E a diversão das camadas sociais mais afetadas pela política expansionista de Roma e pelo crescimento do número de escravos nas cidades. É a letra E. Tá? Lembrando que à medida que se expandia, mais escravos, e muitos escravos iam para essas arenas para a questão da diversão. Chegamos agora finalmente na Idade Média. E na Idade Média desenvolveu-se um modo de produção feudal, tá certo? Ou chamado de feudalismo, lá na Alta Idade Média, tá certo? Bom, na Alta Idade Média, pessoal, feudalismo você tem como principais características a economia agrária e autossuficiente, certo? Moeda pouco utilizada, comércio à base de trocas, sociedade rural e estamental e utilização da mão de obra servil. O que é uma sociedade estamental? A classe social do indivíduo, ela está de acordo com o seu nascimento. Lembrando que a gente está falando de modo de produção, na Idade Média se utilizava mão de obra de servil. Servo, gente, é diferente de escravos, porque servo não era uma propriedade, escravo era considerado uma propriedade, tá certo? Para a gente trazer a nossa conclusão, as relações sociais do feudalismo baseavam-se em duas relações, dois tipos: suzerania e vassalagem entre dois nobres, certo? Senhores e servos, que era uma relação de exploração. Os servos teriam que pagar a corvéia, a talha, a banalidade e o dízimo e a mão morta. Que era a corvéia? Era o imposto pago pelo servo com dias de trabalho nos domínios do senhor. Que era a talha? Imposto pago com parte da produção do servo ou senhor feudal. Banalidades? Imposto pago pelo uso de instrumentos e instalações do senhor. O dízimo, 10% era para a igreja. Mão morta, toda vez que ele recebia a terra por herança, ele pagava a mão morta. Então perceba que a questão de exploração do servo era muito grande, porque o servo pagava uma série de impostos. Como é que isso pode aparecer no Enem? Olha aqui, a palavra servo vem de servus, latim, que significa escravo. No período medieval, esse termo adquiriu um novo sentido, passando a designar a categoria dos homens não livres, ou seja, dependentes de um senhor. A condição servil era marcada por um conjunto de direitos senhoriais ou, do ponto de vista dos servos, de obrigações servis. Sinal alternativo que caracteriza corretamente uma dessas obrigações servis. A. O dízimo era o imposto pago por todos os servos para senhor feudal, custear as despesas de proteção do feudo. Não, o dízimo era pago à igreja. B. Talha era a cobrança pelo uso da terra e dos equipamentos do feudo e não podia ser pago com mercadorias e sim com moeda. C. Mão morta era um tributo anual e per capita que recaía apenas sobre o baixo clero, os vilões e os cavaleiros. D. Corvéia é um tributo aplicado apenas no período decadente do feudalismo e que recaía sobre os servos mais velhos. E banalidades, era o pagamento das taxas pelo uso das instalações pertencentes ao senhor feudal, como o moinho e o forno. É a letra E. Ok? Gente, eu vou ficar devendo, para a questão de tempo, a parte do desenvolvimento do capitalismo, mas isso será em outro momento de aula. Provavelmente na próxima aula eu vou trazer a ideia também da construção do capitalismo e do socialismo, do modo de produção capitalista e do modo de produção socialista, tá certo? Mas isso vai ser em outro momento, porque a gente tem um tempo, e o tempo já foi, Então, lembre-se, os modos de produção que estudamos aqui: modo de produção asiático, modo de produção escravista e modo de produção feudal. Cada um com as suas características, tá? Obrigado pela atenção de vocês, Estudem, anotem, dediquem-se, que a vitória virá.
Então, mais uma vez, obrigado pela atenção e juntos no Enem. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.